Plenitude. Capítulo 6. Altruísmo. O altruísmo, que é lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. É o próprio amor ensinado por Jesus que se esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. Estrela luminar irradia paz envolvente que alcança e vence as grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens. Arrasta os corações que se deixam impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente os períodos das vidas com a sua presença. O desejo de posse, de gozo, de superioridade, que tipifica o egoísmo na área libertadora do altruísmo, converte-se em anelo de doação, de felicidade, de fraternidade. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres para constituir-se numa aspiração de serviço. Os impulsos da carne, que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes, mais primárias, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. Próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando-lhe as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua natureza dominante do homem animal. A existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque, por ser-lhe a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. E com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar, no futuro, as grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica quanto mais se divide, pois que tudo aquilo que se oferece possui-se não somente qualquer valor que se retenha, passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta da ação de doar, dos benefícios dela decorrentes. O homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. Visceral adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz
as tenazes desse responsável pela causalidade dos sofrimentos. Visceral, Jesus, na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração a partir daquele momento. O altruísmo, no processo de expansão, apresenta-se também com uma fórmula ética. Entendamos esta ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas que estabelecem conceitos de conveniência, estribados em preconceitos e limites, estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem comum. Assim, observamos éticas que apoiam estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam dos seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras, que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem através do trabalho, igual ao seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém ao alcance de todos. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultando da eleição dos valores positivos, que tornam a vida digna de ser fruída. A sua moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro, ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever, da justiça. Toda a sua estrutura de responsabilidade visa a promoção dos seres e do seu habitat, ao considerar a interdependência que existe entre eles. Não elege uns seres em detrimento de outros, embora a sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas, o que não invalida a necessidade de superar a pertinácia dos maus e tê-los em conta como necessitados também da generosidade, que pode e lhes deve ser dispensada. Normalmente, sob a ação do desejo, as demais pessoas são classificadas de acordo com o interesse que fomentam, com o lucro que proporcionam, tornando-as afáveis e amigas, antipáticas ou inimigas, insignificantes ou indiferentes. Manifestam-se então os sentimentos do amor possessivo, do desamor e do ódio, e de desinteresse ou indiferença. A ética da generosidade propõe a conquista dos valores que permanecem escondidos nos últimos, e a compreensão quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos. Não é castradora por apresentar-se destituída de caráter punitivo. Não obstante, o seu senso crítico analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. A ética da generosidade é tranquila, e nesse conceito pode ser considerada como a conquista da serenidade, conforme o seu significado profundo em sânscrito.
como efeito, é paciente, não antecipando apressadamente realizações nem buscando resultados imediatos. A paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Há um interrelacionamento entre os vários requisitos para a integral vivência do altruísmo, que erradica as causas dos sofrimentos. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na sua busca de perfeição. Tornando-se saudável o exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento, desenvolvendo o intelecto na arte de compreender para servir, de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimentos para os distribuir. A paciência, em razão disso, é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem os resultados que se esperam. Ela harmoniza as aspirações humanas, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. Faculta repetir qualquer labor malogrado com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo da maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo, ao abandono da realização. Sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, sê-lo-á depois, desde que se preserve no tentame. A vida se agiganta, molécula a molécula, em clima de harmonia, em paciente e incessante movimentação. A paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis que propiciam a inexistência no programa do altruísmo. A coragem é valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando sob qualquer pretexto. O esforço contínuo permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido. A erradicação das causas geradoras do sofrimento somente é possível através do esforço com que se empreende a tarefa, a ela dedicando-se com empenho, sem o que se malogra, adiando a oportunidade. O esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser, porquanto, mais expressivo nuns do que noutros, distingue-os, demonstrando as conquistas já logradas, ao tempo que faculta a percepção do muito a conseguir. Insistir, portanto, com serenidade pela conquista do altruísmo, encetando atividades que devem ser concluídas etapa a etapa, constitui passo de segurança para a libertação do sofrimento. Mede-se desse modo o caráter de um homem, pelo esforço que empreende para crescer, para melhorar-se, a fim de enfrentar as reações que o seu ideal e empreendimento provocam. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha, sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliá-los após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer e cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento e insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Muitas vezes será necessário parar para refletir,
recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. O esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. A canalização correta do esforço dinamiza-o, já que o arrastamento para o vício, que quebra as existências morais, é também uma forma de força arrebatadora que poderia ser direcionada em sentido superior. O altruísmo não vige sem o esforço para sua manifestação, considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo, a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. O computador, como outro engenho qualquer que ora fascina o homem, guardando milhões de dados, resulta do esforço daqueles que o engendraram e digitaram as informações sinal por sinal. Sem esforço a vida perece. Os membros não movimentados perdem a flexibilidade, entibiam-se e morrem. Outro fator essencial ao altruísmo é a concentração nele. Sem cujo contributo a mente se desvia, abrindo brechas para que se instalem ideias pessimistas, desanimadoras. Centralizar o pensamento na ação altruística permite o estabelecimento de um programa eficiente, graças ao qual se delineiam técnicas e se logram recursos para executá-la. A concentração amplia os horizontes, enquanto fortalece o íntimo, por facultar o intercâmbio de energias superiores que passam a vitalizar o indivíduo, renovando-lhe as forças quando em exaurimento, especialmente no mistério altruístico. Desacostumados aos gestos de elevação, os homens reagem contra eles, tornando-se agressivos e ingratos, para reconhecerem os resultados positivos só posteriormente. Essa atitude, não poucas vezes, desanima as pessoas abnegadas e menos preparadas, que recusam ou desistem, porque não buscam o apoio da meditação e deixaram-se intoxicar pelo bafio pestilento em expansão. Meditando-se, percebe-se a necessidade de maior contribuição altruística sacrificial, compreendendo-se que a imensa carência de amor responde pela dureza dos sentimentos, e a agressividade predominante atesta a gravidade das doenças morais em desenvolvimento nas criaturas. A meditação amplia a visão a respeito do mal, ao tempo em que equipa o homem de lucidez, fornecendo-lhe os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel. A arte da concentração é uma conquista valiosa e demorada, que exige cultivo e exercício a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. Habituado a concentrar-se nos fenômenos que decorrem das paixões ou sensações mais fortes, tais como o desejo, o ciúme, o ódio, o ressentimento, a sensualidade, a gula, os vícios em geral, quando se trata das aspirações mais elevadas e sutis, o indivíduo justifica-se com escusas de que não consegue concentrar-se, que lhe falta capacidade para deter-se no assunto, exclusivamente por comodidade mental, ou porque prefere fugir às responsabilidades que advêm da mudança de programa. Sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o brilho e são mal executadas. É ela que propicia o enriquecimento dos detalhes, a visão particular e geral do empreendimento,
revigorando o indivíduo, concedendo-lhe lucidez e inspiração. Todos os grandes realizadores devem a concentração, ao esforço e à paciência ao êxito que alcançaram. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito de algo realizar. Certamente, a tenacidade com que se mantinham era resultado da experiência que se alongava no tempo, propiciando-lhe a capacidade crescente de se afastarem mentalmente de quaisquer outros objetivos, fixando-se na ação a que se entregavam. A concentração ilumina o altruísmo e revigora nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos e os problemas nos quais as pessoas se emaranham. Capacita-o com energia especial e irradia-se em ondas de bem-estar que impregnam todos quantos se aproximam da pessoa que a exercita. E quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. É, portanto, essencial ao altruísmo, propiciando a anulação das causas do sofrimento, por facultar a vigência dos sentimentos elevados da vida em plena realização do bem. Por fim, após a vivência desses variados itens, a sabedoria se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando-o para novos tentames, cada vez mais sedutores e agradáveis, brilhando à frente. Confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura que, apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Torna-se indispensável que, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento lúcido e profundo do amor se torne a grande vertical do processo evolutivo. Essa conquista vertical é a responsável pelo discernimento de como agir, facultando os recursos lógicos para tal, ao mesmo tempo, suavizando pelo afeto a aspereza ocasional do processo de execução. A sabedoria faz que o amor seja prudente e um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações do pieguismo, que disfarça os esquemas do ego enfermo. Simultaneamente, proporciona ao intelecto a serena percepção de que a razão se deve unir ao sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. O sábio reconhece a área externa que tem diante dele para ser conquistada, e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e o espaço, em face da grande meta que se deve conquistar. Os sofrimentos cedem, então, lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas ações libertadoras, e porque não sejam geradas causas atuais negativas, o futuro não se desenha sombrio nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo que nele passa a viver, conforme acentuou Paulo, e o sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade.